Olá, meu amigo, minha amiga que nos assiste aqui na internet. Você já me conhece, eu sou o Gui Dias e tá começando mais um Channelscast. Olha só, teve um episódio que eu gravei aqui, que foi com o meu querido Eduardo Gomes. Inclusive, seja muito bem-vindo, meu amigo. Se apresenta pra galera aí. Fala Gui, fala pessoal. Prazerzaço estar aqui de novo, né? Eu gostei muito de gravar o outro. O Gui vai dar aí a chamada, mas aqui a gente não segura nada. Aqui hoje também o episódio vamos entregar tudo que é conteúdo. Fala você, o que a gente gravou no episódio passado que a galera pediu tanto? O que a gente falou? Ô Gui, assim, fazer o contexto e aí já vou falar, né? A gente ouve muita notícia de inteligência artificial, a gente usa que a IA vai dominar o mundo, mas, enfim, a gente não sabe usar a IA ainda, né? Enquanto ela não domina o mundo, ela é algo para a gente conseguir, né, controlar e ser nosso estagiário, né, nosso colaborador. Só que o pessoal não sabe, né, ainda tem muita dificuldade em como direcionar a IA da maneira correta. Então, no último episódio, a gente passou algumas dicas aí que é para, né, dos maiores erros que o pessoal comete ao usar a inteligência artificial e, né, como foi muito bem recebido, muita gente comentou aí, eu decidi entregar aqui todo o ouro, a prata, o bronze e o diamante do que eu uso no meu processo aí com inteligência artificial, tá? Pô, do jeito que a gente gosta, lembrando que o Edu Gomes aqui, ele é o especialista com O maiúsculo, é o cara da IA, tá? Aqui na Channels ele manja muito, é o maior especialista de IA que eu já vi na vida e acho que vocês também têm percebido isso ao longo dos conteúdos que a gente vem fazendo aqui. Não só aqui no Channelscast, né, Edu, mas lá no nosso outro canal também, o Channels Educação, não é? Você lá posta vídeos exclusivamente sobre IA, não é mesmo? Lá a gente pega na mão na massa, né, como que a gente usa IA, que a gente está discutindo, né, um pouco de teoria, um pouco de práticas, mas lá é ao vivo, mão na massa, eu gravo um conteúdo super legal, né, com dicas boas, últimas tendências, então assistam, que vale muito a pena, tá? Conteúdo de alta qualidade. Boa demais. O último vídeo que você fez lá pro Tênis Educação deu o que falar, vídeo bom, tá pegando várias views lá. Muito bom, do jeito que a gente gosta. Mas vamos lá. Sem mais delongas, né? Vamos continuar aqui fazendo essa parte 2, trazendo a parte 2 que a galera pediu. Estamos aqui graças a vocês. Então, já deixa o comentário aqui se você assistiu a parte um. Se não assistiu, assiste esse daqui. Aí depois assiste a parte um. Vamos deixar na tela final aqui o episódio da parte um, beleza? Vamos falar sobre os maiores erros, né, de quem usa a IA aí para ganhar dinheiro no YouTube. Então, continuando lá, meu amigo, vamos começar a falar do primeiro erro de hoje aí. O que você traz pra gente aí? O que você tem visto da galera fazendo ou deixando de fazer? Enfim, manda a brasa. Tá, o Gui, e aí só fazendo aquele contexto rápido para fazer sentido, né? A IA, ela nada mais é hoje em dia do que uma combinação de probabilidades, né, de qual que é a próxima palavra, tá bom? Então, não é que ela é super inteligente, ela só foi super treinada em termos de documentos, vídeos, imagens, etc. Então, ela sabe, dentro de um contexto, qual que é a próxima, né? Explicando muito rasamente qual que é a próxima palavra aí da frase. Então, né, quando a IA, às vezes ela pensa nessa probabilidade, né, qual que é a próxima palavra, e às vezes ela encontra uma probabilidade, a palavra com maior probabilidade, ela ainda pode ser pequena, vamos dizer assim. Que acontece isso quando ela não tem muita informação, né, suficiente do seu pedido. Então, se você pedir algo de uma maneira rasa ou sem uma estrutura correta ou sem um detalhe correto, a IA tende a já gerar sua resposta sem ter todo o contexto que ela precisa. Então, o que, que eu gosto de fazer, que eu acho que é uma das coisas mais excepcionais que dá pra gente, né, pedir para IA. Você passa o seu comando e no final você coloca assim: se você tiver alguma dúvida, me pergunte antes de você começar. Né? Não necessariamente só no começo da sua conversa, mas durante a execução. Então, sabe, se você tiver alguma dúvida durante a execução, me pergunte antes de executar. E, cara, isso daí melhora muito, porque a IA vai falar assim para você: nossa, eu preciso então, de tal e tal informação para usar como base na minha resposta. E aí vocês vão ver que isso daí salva muito tempo de, tipo, você receber uma resposta ruim, aí você ter que entender qual que foi a resposta, às vezes entender o raciocínio para falar: não, pô, você errou aqui e tal. Então, para ela confirmar todos os detalhes que ela precisa antes da execução do seu comando, tá? Isso daí é muito bom.
Isso aí é pra também deixar a galera mais paciente, né? A galera que é mais ligeirinha, assim, mais coelhinho, rapidinho, assim. Eu me considero nesse grupo aí dos coelhinhos ligeirinhos, que era tudo pra ontem. Tá, 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 né? Tanto que, cara, vou te falar, eu nem escrevo mais quase quando eu vou falar com o Claude, GPT, eu só mando áudio, cara. Eu só mando áudio, eu falo assim, assado, tá ligado? Mas é boa, dica boa aí já. Primeiro insight bom aí. Porque eu ia falar que tipo, tem que tratar como criança, mas não, né? Tem que explicar detalhadamente. É como se ele, igual você falou, é teu estagiário, pô, não adianta você pedir um trabalho pro cara se não estar bem claro, né? É até bom que a galera já aprende de fato como é que é a vida empreendedora, como é que é ser empresário. Tem que deixar claro as coisas pro teu funcionário. Inclusive, eu tenho uma frase de vida, assim, que é: "Se você não sabe explicar direito, você não aprendeu direito também". Então, às vezes isso do áudio vale muito a pena, porque tem muita gente que tem inclusive era uma das dicas que eu tinha, né, imaginado trazer aqui, mas o pessoal ainda subestima isso de mandar o áudio, né, porque tem muita gente que às vezes é muito melhor explicando do que escrevendo, né. Lembra na escola lá quando você tinha que montar uma redação, que aí você sempre sofria, tinha que ter começo, meio, fim, argumentação, Ah, né. Quando passa pra mão, às vezes é mais difícil, mas na voz é bom, né. E eu também me coloco nesse grupo dos ligeirinhos, porque não é incomum, às vezes, a IA trazer uma resposta fraca, vamos dizer assim. Porque às vezes eu acho que eu expliquei perfeito, na minha cabeça tá com um raciocínio muito bom, e aí eu vejo que ela traz uma resposta, porque essa dica, né, de perguntar o que que ela tem dúvidas, eu uso muito para quando é um prompt ou algo muito complexo que eu quero montar. Isso eu acho que vale muito a pena, tipo o roteiro e tal. Às vezes você só quer uma informação rápida, né, e você não precisa colocar isso. Só que aí ela não traz a informação que você queria, porque você também não explicou direito. Então, para prompts complexos ou, né, estruturações, acho que é muito válido esse tipo de pergunta para contextualizar ela. Coisa do dia a dia, às vezes não precisa colocar, mas aí corre o risco dela trazer informação faltando. boa, boa. No caso, bota a pergunta ali no meio do prompt, né? Deixa essa pergunta ali no prompt mesmo. É, Prompt você põe complexo, mas pronto. essa pergunta vai estar lá. Vai estar Exato, lá você no fala prompt, né? assim, antes de qualquer execução, se tiver dúvidas, me pergunte. E aí a IA vai pensar, falar: "Ah, Boa, preciso de tal e tal informação". boa. Qual é a frase que você falou pra gente? Repete a frase aí. Antes de qualquer execução, me pergunte se tiver alguma dúvida. Isso daí vai evitar que ela, né, alucine, que ela invente coisas, tá. Boa, boa. Legal, olha só, eu agora fui o cara que usei a IA e não os pedi com detalhe. Eu queria que você repetisse a frase que você disse que é um lema de vida teu. Ah, tá. Na prática, olha aí, na Aí, ó, prática. viu. Aí, ó, o Ó, GPT me deu o Claude me deu a resposta que ele entendeu. exato, é exatamente isso. A frase que eu falei é: "Se você não sabe explicar direito, é porque você não aprendeu direito", tá. Boa Daí demais. Anota aí, comenta aqui embaixo, essa frase é muito boa. O que que você vê mais aí, cara, da galera aí errando feio, errando rude, errando rude? essa segunda aí, essa outra dica, ela tem relação com essa primeira, mas ela é diferente. Eu sempre peço para tem coisas que a gente tira, né, vozes da nossa cabeça e a gente acha que vai funcionar, que vai ser perfeito, mas a gente, né, esquece que a IA aí, que nem eu comentei, ela é treinada com contextos infinitos, assim, contextos muito grandes de livros, documentos, imagens, textos. Então, se você pedir para ela ser crítica, né, ao que você está pedindo, então não necessariamente se ela tiver alguma dúvida para executar o que você pediu, mas ela poder, né, ter a liberdade de criticar a maneira que você está pedindo e te trazer pontos de vistas diferentes, o porquê pode ser bom ou não, né. Então um exemplo, você quer criar um canal, tá, no YouTube, e você quer atingir o público 50 mais, e seu canal tem um formato de anime, né, anime. Você pega esses desenhos japoneses e você quer falar para um público 50 mais. Se você só pedir, aí, pô, eu vou fazer. Mas às vezes, se você permitir que ela faça essa crítica, ela pode te responder assim: o público 50 mais, ele gosta de desenhos mais estilo, sei lá, de tal maneira, ou imagens mais realistas, ela não se identifica muito com anime, então pode não ser uma abordagem boa. Então a IA consegue criticar de maneira construtiva o seu pedido e, né, até te ajudar a direcionar a criação do conteúdo. Muito bom, muito bom. Agora, essa dica aí que você trouxe é uma coisa que você costuma fazer desde sempre? Você percebeu que fazendo isso era melhor? Foi tentativa e erro? Ou você vê que isso é algo básico e ainda assim a galera não
ainda não faz isso, assim, por bobeira? Esse seria qual nível de erro esse aí? Vamos lá. Eu acho que é um nível talvez intermediário, tá. Ele não é tão básico, porque às vezes a gente é muito seguro, a gente é muito, vamos dizer, entre aspas, a gente se acha muito, né, então a gente acha que já entendeu tudo, né, e que a gente vai fazer o que a gente vai fazer vai funcionar. No meus primeiros canais eu tinha uma mentalidade que eu queria, né, eu gosto muito do tema de subconsciente, inconsciente humano, então eu falei: "Nossa, eu vou criar um canal que fala disso". E aí já tá o primeiro erro, né, eu criei o canal que fala disso, que é o que eu queria falar e não necessariamente o que o público quer ouvir. E a ideia é essa, né, você tá criando com o que você acha que vai funcionar, e não que o as pessoas querem assistir, querem ouvir. Então a IA, por ter esse contexto muito grande, ela pode criticar a sua ideia e contra-argumentar de tipo: "Ah, não é tão bom, não gostei muito". Então, eu acho que nesse ponto aí é para um nível intermediário, tá, não é tão básico. Boa. É, porque se você pede a resposta lá, qualquer coisa que você mande, aí ela vai primeiro te puxar o saco, né. Realmente, no primeiro momento tu fala: "Pô, legal, sou muito inteligente", mas depois começa a ficar chato, né, fala: "Porra, qualquer ideia que eu boto, tô pensando em criar um canal disso, tal, aquilo, que você me dê uma ideia aí, eu tô precisando tal". Excelente ideia, olha, realmente ninguém ainda pensou isso na face do planeta Terra, meu amigo. Aí, eu sou um daqueles caras, tem gente que é contra isso que eu vou falar, tem gente que é a favor, mas eu sou aquele tipo de cara que eu uso muito a IA também pra poder conversar sobre coisas Uhum. da vida, assim, né, às vezes como um terapeuta, psicólogo, eu tenho a minha terapeuta e tal, mas às vezes tá ali no momento que quer falar e tal, e isso pode ficar falando, irmão, não tem hora pra acabar e tal, e vai. E aí eu sempre falo: "Olha só, quero que você seja crítico comigo, já que eu tô aqui numa, entre aspas, sessão de terapia, né, não adianta encher minha bola, eu quero ouvir verdades, tapas na cara". E é bom, cara, é bom, é bom. Então, às vezes, não sei se você que está nos ouvindo aí já usou, às vezes, a IA como terapeuta, entre aspas, né, ali é um band-aid que bota ali, vai, não é a cura ali, é um band-aid, não é um antibiótico, né, é um band-aidzinho ali, mas é interessante, é bem inte tu usa a IA, cara, pra esse tipo de situação? Cara, pra esse não, mas eu usei IA pra aprender idioma. Eu usei bastante pra isso e ela é Ah, é? muito boa. É. Mas aí você falando com ela ou só escrito? Como é que foi? Ou tudo? Os 2. Eu sempre pedia pra ela me dar alguns exercícios, né, e aí, tipo: "Ah, eu tô no nível tal do tal idioma, me passa uns exercícios", eu respondia, ela falava: "Não, você errou aqui e tal, não sei o quê". Aí eu também conversava com ela no idioma, né, e pedia pra ela identificar erros ou se ela não entendeu. Acho que isso daí é muito bom, ajudou bastante. Pô, irado. Que idioma que você Alemão. tá aprendendo? Cara, que loucura, hein. Pô, alemão é difícil pra caceta, hein. Ca Caraca. Ô, por cara, que alemão? eu morei na Alemanha, né, 1 ano, e Ah, aí é? desde lá eu já aprendi um pouco lá, voltei pra cá, não quis perder, né, e eu já trabalhei em 2 Ah, multinacionais alemãs, né, uma na verdade uma alemã e uma austríaca, então ah, ajudava ah. bastante isso. Eu sei falar uma palavra em alemão, Schweinsteiger, que é um jogador lá da Alemanha. Mentira, eu sei falar Auf Wiedersehen também, né, que é tchau, né, adeus, Auf Uhum. Wiedersehen. Adeus. Tu trabalhou na Schindler? Foi? Não. Não, eu trabalhei na Bosch Na Bosch? e Caraca, na irado. Bosch, e depois eu trabalhei em uma que chama Villares Metals, que é uma siderúrgica austríaca, aí é Caraca, aqui da que região. irado, que irado, que irado. É, a Áustria acho que ela faz fronteira com a Alemanha, né, nem sei, enfim. Faz, no Geografia da sul Europa faz. faz? Boa, boa, boa demais. Cara, maneiro, gostei dessa ideia, foi uma dica que a gente não esperava aqui, essa de idiomas aí, eu gostei, gostei é dessa. Eu acho que eu usaria pra falar, pra aprender um pouco mais francês. Sei lá, eu acho que é importante. Tá ali na Europa, tá falando alguma coisa além de inglês, tá ligado? E espanhol, um francesinho. Não, mas é legal, cara, já aproveitando a dica também, tem alguns tipo, você pegar o Cloud Cowork, né, o Antigraft, esses daí, você consegue programar tarefas dentro dele, né. Aqui até uma dica extra, você consegue programar tarefas dentro dele. Então, eu não faço, mas eu acho que ia ser legal fazer, você pode programar para todo dia 8 horas da manhã, ele já pensar em exercícios novos e te mandar para você resolver, sabe. Então você nem precisa ficar pedindo, você já meio que é forçado a resolver, então dá pra fazer isso. Pô, mas ele te manda como? Você consegue programar, você programa, né, você cria essa tarefa, né, programada dentro dessa aplicação, e aí você passa como que você quer o estilo do exercício, que nem se você fizesse um prompt, só que você faz um prompt recorrente, aí todo dia de manhã ele roda isso daí e já te traz a resposta. Ó, eu de novo caindo lá no erro número um, eu não perguntei direito, vamos lá. Ele te manda os exercícios através de qual interface?
Ah, aonde tá. apareceria para você esse todo dia, sei lá, 8 da manhã? Onde é que você receberia? Não, isso fica na interface que você criou. Então, por exemplo, você criou no Tá. Cloud Cowork, no Antigraft, toda vez que você abrir, ele já vai ter rodado esse script dentro daquela conversa, por exemplo, Ah, na ou de uma nova conversa conversa. ali. Ah, tá. Que loucura. Pô, que maneiro. Cara, que loucura. Isso aí é louco, hein. Gostei dessa Mas, aí. ó, já Dica extra aí. extrapolando aqui, cara, porque Já, a já. IA é uma ferramenta poderosíssima. Você pode pedir para ela criar um script em Python para ela te enviar um e-mail com essa tarefa, entendeu? Então você receberia no seu e-mail, no seu celular, pode criar um bot no Telegram, né, no WhatsApp, e aí você pode pedir para ela te enviar esses exercícios no WhatsApp, no Telegram. Então, dá pra fazer o mundo, assim, com IA. Pô, galera de espiritualidade aí, receber todo dia lá uma mensagem lá de, sei lá, da Bíblia no Instagram, ou uma motivacional de manhã, ou então antes de dormir, ó, sei lá, eu vou dormir sempre meia-noite. E aí, 11h50 eu recebo lá uma frase para eu mentalizar antes de dormir e aquilo manifestado. Pô, as ideias vindo aí, ó. Cara, é exatamente isso. Esses grupos, normalmente, de oração, de frases, eu chuto que 99% é automatizado dessa maneira. E, inclusive, esses grupos até de promoção, sabe que você está num grupo que envia o link da promoção? Sim. Eu eu montei um para mim esses dias, eu estava querendo comprar, né, um tablet, e aí eu fazia tipo o que eles chamam de web scraping, né, que você vasculha a internet, você busca o item que você quer, e aí eu fazia isso, eu buscava o item, eu salvei tudo num banco de dados, o item, o preço, né, em qual plataforma, e aí eu conseguia ter um gráfico, né, de como que tá a evolução do preço, saber se ele tá em promoção realmente agora, que às vezes chega tipo Prime Day, Black Friday, você sempre fica naquela dúvida se é o dobro, a metade do dobro, sabe? Então eu programei essa tarefa para todo dia de manhã ele buscar nesses sites o item e o preço e montar o banco de dados para mim. Aí disso, para você criar um grupo que envia esses links de promoção, né, para as pessoas, é dois palitos, aí faz rapidinho, sabe? Então esses grupos de promoção hoje em dia é a mesma ideia, é tudo automatizado. Cara, então você que tem um canal no YouTube, você pode deixar um link ali no comentário fixado, a pessoa vai para um grupo teu e nesse grupo você manda o link do teu produto, né, mensagem, o produto, qualquer coisa. Do seu produto, se você se afiliar em produtos, pode mandar o seu link de afiliado, dá para fazer N coisas. Pô, isso é que eu sou mais eu sou da espiritualidade no YouTube, né, 95% do que eu já criei no YouTube foi espiritualidade. E eu vendo produto também, mas eu não chego a eu levo para um aplicativo, eu levo para um aplicativo que eu não desenvolvi, mas aqui na Channels a gente tem uma aula lá no Gold sobre como criar um aplicativo e fazer disso um funil de vendas. E eu aplico isso. Mas assim, o aplicativo ele funciona como uma interface bonita, melhorada, que faz com que a pessoa, ela já na hora ela veja ali o que é o produto e funciona igual essas plataformas, tipo, quando você compra um produto, aí tem os modos lá que tem um cadeado, tipo, tem que pagar mais para comprar isso, porque não tá no teu que você comprou. E aí esse aplicativo ele funciona assim. Tem também a opção de você programar ali, post diário, só que, enfim, isso aí eu uso o aplicativo só para o pro produto. Agora, nesse caso da ideia que você trouxe, você tem um grupo, né? Você posta ali, digamos que a mensagem da manhã e a da noite, a motivacional, sei lá, vamos lá, de orações, que é mais fácil, assim, né, entender. Uhum. E aí, sei lá, dia sim, dia não, ou 2 vezes na semana, tu posta lá o linkzinho do teu e-book, né? Isso Cara, aí. loucura isso aí. E dá O pra o fazer link tudo diretão, a IA, o Claude, no caso, mas ele você nem precisa nem saber o Python, né? Ele vai fazer tudo pra você. Cara, que loucura, mano. isso entra no que a gente chama atualmente de vibe coding, né, que é basicamente você tá na vibe, né, suavão e programar, né. Só que você não programa, quem programa para você é a IA, né, você só curte a Vibe vibe coding de é fazer isso. isso? Tá É de é isso. isso? Vibe coding é isso? Na tua É que, vibe assim, é para, um exemplo, né, mas tem muita coisa para você fazer. Você não pode o que a sabia. gente chama de back-end, front-end, aí você cria uma solução, você vende essa solução, mas a ideia é que você programe sem programar, né, você só instrui, conversando em linguagem natural, que nem a gente está Sei. conversando, e a IA vai fazer tudo para você. Cara, pior que faz sentido, mas eu ia morrer, porque, cara, essas coisas de IA, eu uso cara, sempre falo pra todo mundo, eu uso o básico do básico, feijão com arroz dá certo. Não sou maluco igual você,
engenheiro de formação que vai fuçar essas coisas. Agora, vibe code é o termo do momento. Agora, eu não sabia que o vibe era de vibe mesmo, de tô aqui querendo, É. tô na vibe de fazer aqui. É exatamente isso, Porra, tô na vibe de criar uma solução. Você vai lá nessa vibe, só que você não cria, quem cria é a IA, né, ela programa tudo. cara, que loucura. Mas aí só no Cloud Cowork? É, eu recomendo, né, normalmente Cloud Code, que ele é mais voltado para programação em si, mas eu recomendo essas plataformas, né, essas soluções que você instala no computador, né, então Edgravity, Cloud Code, não usar a interface web das IAs, do cloud e tudo mais, Ah, e sim a que você baixa no computador, porque aí ela tem acesso aos seus documentos, né, ela consegue criar páginas da web sem postar na web, só para você ver como que fica, né? Então ele cria um arquivo HTML lá, que é um exemplo de página da web, aí você vê como está o layout, tudo isso no computador, é muito mais vantajoso do que fazer na versão online. porra, não, isso aí é dica avançada. Vou até trocar o título desse vídeo aqui. Botar dicas avançadas. Agora, vamos lá. Em quanto tempo, então, pegando esse gancho, tá muito interessante esse tópico aqui. Em quanto tempo, vamos lá. Tô na vibe agora aqui, quero fazer esse grupo aí do Zap, tá? Pra levar a galera do meu canal de orações pro. Botar o link lá no comentário e levar a galera pro grupo. Agora, são 3 horas da tarde. Tô na vibe de fazer esse code aí pra fazer esse grupo aí, essa automação. Quanto tempo eu teria esse grupo pronto, feito pela IA? Porque depois é só botar o link lá e a galera levar. Quanto tempo, na tua experiência, eu poderia ter isso pronto? Me dá assim um panorama normal para um ser humano leigo igual eu, mas que, poxa, já mexo com o IA assim, o básico, e para alguém que nunca mexeu, tá? Pela primeira vez assim. Tá, eu vou chutar alto só para não criar expectativas também, assim, mas eu acho que uma pessoa leiga, em um dia, você consegue fazer tudo, tá? Você tem esse seu grupo já rodando perfeito e já enviando os links aí para as pessoas, um dia. Porra, só não faz dinheiro então quem não quer. É isso. É. É isso que você tá falando. É isso que você tá me falando. Hoje em dia, ganhar dinheiro dá para fazer, nossa, um exemplo também, eu estava vendo o pessoal em grupos por aí, né, tem pessoal que às vezes paga, né, paga a mensalidade de uma extensão de Google Chrome ou de uma aplicação, né, que faz uma tarefa automatizada e dá para fazer isso com IA. Né? Eu mesmo criei a minha extensão que eu uso lá para enviar meus prompts na IA, eu criei sozinho, né, fazendo esse vibe code. Só que às vezes, né, eu falei um dia para uma pessoa leiga, porque pode ser que a IA, né, também que eu comentei, ela, se você não passa essas instruções corretas, às vezes ela pena um pouco para desenvolver. Então, quando você já tem uma pequena experiência em programação, né, estruturação de códigos, isso ajuda até como que você pede para desenvolver as soluções por etapa, né, ir testando por etapa, depois você junta tudo. Pode ser que quem não tem essa prática, né, tem um pouco mais de dificuldade, mas aí que entra, por exemplo, a comunidade no Discord lá, né, do Pro e tudo mais. Se você tiver dificuldades, vai lá, marca um especialista, me marca e fala assim, pô, tô tentando desenvolver isso daqui, não tô conseguindo, o que que eu posso fazer? Esses dias mesmo, ontem, anteontem, passei um prompt meu que eu usei para criar uma extensão aí no Google Chrome, eu joguei lá na sala de inteligência artificial, o pessoal gostou bastante, todo mundo, não, vou aqui fazer, qualquer dúvida eu te marco, e é assim que funciona. Pô, rapaz, a Channels é isso. Então façam aí o serviço tá dado, o link tá aqui no primeiro comentário fixado para você fazer parte aqui da Channels, Channels Pro. Quer dizer então que entrei no Channels, na Channels hoje, depois desse vídeo aqui, e falei, não, eu vou marcar o Edu lá, vou pedir lá um salve, um help para desenvolver, por exemplo, esse grupo aqui que está falando do Zap. Tu vai responder esse cara? Tu vai responder essa mulher? Eu vou ajudar da melhor maneira possível, tá? Eu sou uma Boa. pessoa que eu não costumo, né, eu falo para isso para os alunos lá, eu não costumo dar o peixe, eu gosto de ensinar a pescar, eu gosto de transformar as pessoas em autossustentáveis, né, então eu vou dar minha opinião, eu vou ajudar a direcionar os caminhos corretos, mas eu não vou te entregar, você não vai chegar para mim e falar assim: "Edu, me passa a sua extensão", eu falo: "Não, eu tô aqui, né, aqui é a comunidade, é para você aprender, é para você desenvolver o seu, é para daqui a um tempo você tá ganhando 50, 100 mil reais, desse seu conhecimento que ninguém nunca vai tirar de você, né? Porque imagina daqui a um tempo muda a interface da plataforma, você vai ter que vir correr para mim, perguntar, às vezes eu vou demorar para responder, você vai deixar dinheiro
dinheiro na mesa. Então meu intuito aqui, né, a gente ajuda muito na questão YouTube, direcionamento YouTube. Eu não ligo de sair um pouco do foco de vamos falar de IA, porque eu gosto muito disso, mas minha ideia é ensinar a pescar e não dar o peixe. Bom demais. Então já comenta aqui, não. O ouro, a prata e o bronze. Que episódio é esse? Cara, gostei, gostei desse tópico. Sempre que a gente fala sobre IA aqui, sempre que eu chamo o Edu aqui pra te falar, sempre tem um tópico que eu fico, caraca, isso aqui. Eu tô anotando, hein? Eu tô anotando, espero que vocês em casa também estejam anotando também. O que, que você manda mais pra gente aí, que tá vendo mais da galera fazendo aí, ou deixando de fazer, que tu fala, não, meu Deus do céu, não faça isso. É é é tipo isso, o que você acabou de falar era a minha nova dica aí. A gente sempre fala para IA o que a gente quer, só que uma dica muito boa é falar para IA o que a gente não quer, então não faça isso, tá. Que é o que a gente chama de prompt negativo, a gente passa o prompt que a gente quer e a gente dá um prompt negativo que é: evite tais coisas, não desenvolva dessa maneira, e isso daí, gente, vocês não têm noção de como simplifica o raciocínio da IA e como ela vai trazer respostas melhores para você, se você disser o que você não quer. Bom, isso daí é uma dica de ouro. Cara, legal, porque a gente começa a limitar também, né? Tipo, ela não vai devanear, ela vai entregar, mas dentro já de uma limitação. Sabe o que isso me lembrou? Eu vou ser formado em engenharia, né? Engenharia elétrica. E eu sou formado em arquitetura, mas assim, nunca atuei. Só que lá, na faculdade de arquitetura, a gente tinha que todo semestre fazer um projeto de arquitetura, um projeto, né? Construir alguma coisa, aí fazia maquete física, eletrônica, as plantas lá, os cortes. Só que no mundo real, e a gente aprende isso na faculdade, existem leis, existem, como é que chama? Normas? Isso aí. Olha só como ainda bem que eu não exerci a profissão. Existem normas e leis que tem que seguir. Então, por exemplo, a fachada tem que começar afastada 2 metros lá do muro, distanciamento dos muros laterais de pelo menos 2 metros, a altura aqui das edificações não pode ter mais do que, sei lá, 3, 4 andares. Então, você nunca começava um projeto com uma folha em branco, né, no universo infinito. Você começava sempre dentro de uma limitação. Fora, às vezes, o formato do terreno, se era inclinado ou não, se era maior, menor, mais curto. Então, é meio que isso, né? E eu sempre gostei muito de trabalhar quando tem uma limitação, porque você cria uma infinitude de possibilidades, só que dentro de uma finitude, né? Exato. E, É a e- mesma e as ideia melhores soluções costumavam sair disso. e a mesma ideia de montar quebra-cabeça, né. A ideia é que você comece montando pela borda exatamente para você ter essa limitação e facilitar o seu desenvolvimento. Boa, boa demais. Então, galera, ó, pede pra IA aí o que você não quer, tá? Não apenas o que você quer. Você sabe que, pô, tem duas coisas aí que eu já vou puxar, vai até pra filosofia agora. A outra coisa eu até vou escrever aqui pra não esquecer. Mas eu sempre que eu me senti no momento de vida mesmo, meio sem saber pra onde ir, ou dentro de algumas possibilidades, né? Eu nunca comecei com, eu quero isso. Sempre foi, eu não quero isso. Então, tipo, 40% das possibilidades esquece. Aí fica mais fácil, você vai tipo que tirando, né? Eu não quero isso, não quero isso aqui, ok, aceito, isso aqui eu gosto, eu quero isso, esse aqui não. Então eu sempre comecei tirando as coisas. Eu sempre tive, acho que dificuldade não é a palavra, mas sempre funcionei melhor quando eu sabia já de antemão o que não queria. De novo, igual a limitação lá do projeto. O ser humano, ele é um ser que, quando a gente tem muitas opções, a gente acaba ficando confuso e, né, e não sabe direito o que escolher. A gente acaba perdendo tempo tentando escolher. Então, quanto menos opções a gente tem, né, até por isso que a gente fala lá nas aulas que sua tela final a gente recomenda por um vídeo só. É que você colocar dois, playlist, não sei o quê, a pessoa fica sem saber. Então, se a gente limitar nossas opções, que é isso daí que você falou, né, do sabe o que não quer, isso daí já agiliza muito aí pelo menos diminui as opções para você saber o que você quer entre o que tem disponível. Boa demais. Então, você que está nos assistindo, nos ouvindo agora, você não quer continuar na CLT, ou sei lá, você não quer sair de casa cedo e voltar só tarde, a gente tem aqui uma proposta para você, que é você trabalhar com canais no YouTube, canais anônimos, faceless, sem mostrar o rosto, usando o quê? Inteligência artificial. Então, ajudando você aí a fazer a escolha acertada, o que você não quer, aí o que você quer? Ter liberdade? Quer ter mais tempo com tua família, com teus filhos? Mais tempo para você? Então o link tá aí no comentário fixado. A gente ensina vocês a terem renda em dólar no YouTube online, de onde você estiver no planeta Terra, sem precisar mostrar o rosto igual a gente está fazendo aqui. Tudo com IA
os chamados canais anônimos. Muito bom, meu amigo. Ah, outra coisa que eu ia falar é que a primeira IA que eu usei na vida, antes até de trabalhar com o YouTube, Jane Craft, o nome da IA, Jen Craft, ela sempre tinha também lá no prompt, pô, isso você está falando de 3 anos atrás, né? Então era muito nos primórdios. Mas ela sempre tinha lá nas opções dos prompts negativos, né? Naquela época era a época que a IA fazia a mão com 6 dedos, tá ligado? Era assim, então, tipo, eu não quero erro de dedo, 3 olhos. Ela até já deixava meio que as opções lá, até só clicar. Você não quer o quê? 3 olhos? Tá, 5 6 dedos? Então, E isso daí é bem comum, né, em gerador de imagem mesmo, porque você ajuda a IA a não alucinar e prestar atenção no que ela está criando. Mas aí a gente consegue extrapolar para, né, de linguagem natural, que é o que a gente usa para criar nossos roteiros, analisar canais, etc. boa demais. Tem mais dicas aí? Tem mais erros aí, amigo? Pra trazer pra gente? Tem um erro que está até um pouco relacionado com o que a gente falou lá na primeira parte, tá, do vídeo, dessas dicas. Então, se você não assistiu ainda, né, assista depois, que aí você vai entender a correlação. Mas né, a gente fala de nunca aceitar direto o que a IA traz para você. E essa outra dica é: peça 3 versões. Inicialmente, você já pede 3 versões de um mesmo trecho do seu roteiro. E aí, quando você pede essas 3 versões, a IA obrigatoriamente ela entende que, como você está falando de versão, ela tem que trazer abordagens diferentes para cada uma delas. E aí também volta, né? É bem relacionado com o que a gente fala de não confiar direto o que ela traz, e às vezes a gente não explica muito bem para ela o que a gente quer. Então, se a gente pede 3 versões, pode ser que uma dessas versões que ela tenha trazido uma abordagem diferente já seja mais adequada para a gente, mesmo se a gente não conseguir explicar muito bem. E aí, com essas 3 versões, você ainda pode pedir para ela dar notas em cada uma dessas 3 versões. E aí explicar o que é cada uma das notas. Então, isso tudo vai te ajudar a entender como que a IA está raciocinando nos seus pedidos. E aí, tendo essas 3 versões, você ainda consegue escolher qual que é a melhor para você. Eu uso isso basicamente, né, principalmente, vamos dizer assim, nos ganchos dos meus roteiros. E gancho é algo muito, muito, muito importante. Então, se você. E a gente tem gatilhos, né? Dentro desses ganchos, tem os microloops, que a gente chama, feitos de maneira diferente. Então, trazendo a IA aí com essas 3 versões, a gente consegue analisar qual que a gente entende que está melhor para aquele roteiro em específico. Tá? Então, pedir 3 versões de um trecho é uma dica muito boa para entender o raciocínio e você conseguir escolher o melhor dos três aí. Não aceitar a primeira versão direto. Boa demais. Agora, vamos lá. Essa questão das notas aí que a IA dá. Tu acredita nas notas que ela dá? Eu acredito somente se eu perguntar qual que é o raciocínio que ela usou para dar as notas. Se eu só pedir nota, aí eu não fico um pouco pé atrás. Mas se ela falar assim, eu dei a nota tanto por ser um tema em alta, eu dei uma nota tanto porque esse gatilho aqui, né, com base nos estudos né, títulos de filmes, é um mais forte do que o outro, então eu peço esse raciocínio para embasar o que ela deu nota, mas eu não confio também, né, 100% no que ela dá direto. Tá? Eu faço minha análise crítica junto aí. Boa. Eu gostei. Nesse sentido, de opções, você falou de hook, né? De gancho. Eu também, geralmente, eu peço 2 opções lá do primeiro gancho do vídeo, início do vídeo. Posso passar agora a usar 3, pedir 3 versões. Enfim, mas realmente legal que inconscientemente estava fazendo aqui, mas agora está mais que validado. Agora eu posso passar para 3, então vai ficar melhor ainda. Exato. Meu amigo, vamos encaminhar pro final aqui. Vamos falar mais um erro aí. Mais um erro que a galera, porra, tá fazendo, tá dando mole, tá deixando dinheiro na mesa e não tá otimizando o tempo. Esse aqui é um que o pessoal tá dando mole, mas assim, ele é melhor para alguns nichos específicos. Então, Boa. se você quer trazer para um, sei lá, desenvolvimento pessoal, às vezes finanças, saúde, né, para esses nichos que você tem que ser um pouco mais argumentativo, né, não só explicativo, que nem histórias, né, às vezes oração, que você tem que, né, passar uma mensagem. Então, o que você pode fazer é pedir para a IA identificar objeções que o espectador pode ter. E às vezes isso vem com argumentos fracos que a IA traz. Ela, né, que eu disse, ela pensa em probabilidades de palavras, então você pode ter alguns argumentos fracos que ela traz para justificar o ponto de vista e que podem ser facilmente refutados ou, né, batem de frente com crença de algumas pessoas. Então, se você pedir para ela identificar possíveis objeções, você pode alterar isso antes de já ter seu vídeo produzido. Mas aí você pede para ela identificar as objeções. Seria tipo, no final, você fez o roteiro.
e aí depois você pede para analisar objeções e, tipo, aí faz de novo ao longo de cada tópico, ou já no primeiro super prompt, no prompt único, sei lá, você já pede para identificar e ela já escreve baseado nisso. Não, eu peço sempre depois. Depois que ela escreveu tudo, peço para reler e identificar o que que tem aí de desconfiança ou dúvidas que o espectador pode ter com base em, talvez, uma argumentação fraca, né. A gente tem hoje em dia discussão, quem está discutindo com sua esposa, seu marido, enfim, seus amigos, e eles dão um argumento e falam: "Não, isso daí não faz sentido". É mais Tá. ou menos a mesma ideia, né. Aí você pede para IA pensar, né, se o espectador pode ter alguma objeção ali desse argumento, se sim, vamos explorar outros argumentos que sejam mais válidos, mais fortes, né, e aí que incrementem a qualidade do seu roteiro. Porra, bom demais. Roteiro com a qualidade incrementada é a galera mais interessada no teu vídeo, mais presa ali, né? Galera, você conseguindo reter mais a galera, e quando você retém mais o povo no teu vídeo, mais o YouTube te paga, porque quanto mais a pessoa fica no teu vídeo, mais anúncios ela assiste e mais o YouTube te repassa os ganhos desse anúncio. Muito bom, meu amigo. Gostei de fazer essa parte 2 com você, tá? A parte um deu o que falar aqui, foi um sucesso, a galera pediu a parte 2. Fizemos aqui a parte 2. Agora, se por um acaso você ainda está sedento de dicas avançadas, de saber os erros que você ainda pode estar cometendo aí, em se tratando de IA para você fazer dinheiro no YouTube, e você quer saber mais, você comenta aqui parte 3, que a gente vai pensar no teu caso, se a gente volta ou não. Tô brincando, pode botar a parte 3 aqui, porque a gente lê os comentários aqui e os pertinentes, a gente fala, não, a galera gostou, então vamos continuar fazendo esse tipo de conteúdo aqui, porque vai ajudar a nossa comunidade, vai agregar valor para eles, então a gente faz com o maior prazer. Meu amigo Edu, mais uma vez, muito obrigado, tá? Ô Gui, eu que agradeço. Gosto muito, né, de falar de IA, de soluções. Às vezes eu posso ser um pouco prolixo falando muito, porque eu gosto muito, mas é isso. Contem com a gente, pessoal, que aqui a gente gosta de entregar o melhor do conteúdo para vocês, né? Dentro da Channels, isso daqui é tipo de conversa diária que a gente tem lá, tá? Eu tô lá das 9 às 18, respondendo dúvida de todo mundo, direcionando como, né, melhor maneira de você criar seu conteúdo, thumbnail, etc. Então, assim, de novo, contem com a gente, prazerzaço estar aqui. E se vocês gostarem, parte 3, eu particularmente vou ler esses comentários. Se tiver bastante parte 3 lá, aí eu vou falar, Gui, vamos gravar então. Porque senão nem vou dar esforço, né? De, né, mapear aqui, trazer minhas ideias para vocês, tá? Boa, vamos economizar energia. Agora, você não é prolixo não, cara, você é um cara, a didática ótima, você, para mim, na minha concepção, você é el professor. Comentem aqui, Obrigadão. el professor, aqui embaixo. Esse é o nosso Edu Gomes. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse episódio aqui, eu tenho certeza que você vai gostar desse daqui, ó. Muito mais conteúdo para agregar valor e te ensinar a você fazer dólares no YouTube. Clica, assiste, não vai se arrepender. Bora!